O noivo não apareceu no dia do casamento. Mariana ficou parada na frente da igreja por mais de 1 hora, com o vestido branco e a carta na mão, lendo a mesma frase repetida vezes. Naquele mesmo dia, ela pegou uma mala, pegou o dinheiro da lua de mel que nunca aconteceu e entrou num ônibus sem destino. O ônibus quebrou numa estrada de terra no meio do nada. Ela desceu para esperar. E um fazendeiro viúvo que morava sozinho numa fazenda grande foi até o portão perguntar se ela precisava de ajuda. Ela pediu apenas um copo de água. Mas o que aconteceu nos meses seguintes mudou a vida dos dois, de um jeito que nenhum deles estava esperando. E no final foi uma linha azul num teste de gravidez que revelou um segredo que o fazendeiro havia guardado desde a morte da esposa. Se essa história tocar seu coração, se inscreve no canal, deixa o like e comenta o nome da cidade de onde você está assistindo. O noivo não apareceu no dia do casamento. A mesa estava posta no salão alugado. Os convidados ocupavam as cadeiras enfileiradas na frente da igreja. E Mariana ficou parada no corredor externo por mais de 1 hora, segurando o buquê de flores brancas que já começavam a murchar pelo calor da tarde. A carta tinha chegado pela manhã, entregue pela irmã mais nova de Rafael, com um rosto que não conseguia esconder o que sabia. Mariana leu a carta 3 vezes, antes de entender o que as palavras estavam dizendo. Rafael tinha ido embora com Cristina, uma mulher com quem trabalhava havia 2 anos, e não voltaria. A mãe de Mariana desmaiou quando soube. O pai ficou parado no mesmo lugar por um longo tempo sem dizer nada. Os convidados começaram a ir embora aos poucos, alguns sem conseguir olhar para ela, outros com um olhar de pena que era difícil de suportar. A madrinha tentou abraçá-la no estacionamento, mas Mariana afastou o braço com gentileza e disse que estava bem, mesmo não estando. Naquela noite, Mariana dormiu no apartamento que dividia com Rafael havia 1 ano e meio. Ele tinha levado as coisas dele durante a semana anterior. E ela não tinha percebido porque achava que ele estava reorganizando o guarda-roupa. O apartamento estava pela metade. Os quadros dele tinham saído da parede e deixado marcas claras no reboco. A prateleira de livros estava com lacunas grandes e a cômoda do quarto tinha gavetas vazias. Ela tinha visto tudo isso e não tinha entendido o que estava vendo. No dia seguinte ao casamento que não aconteceu, o pai de Mariana foi até o apartamento e perguntou o que ela ia fazer. Mariana disse que não sabia. O pai disse que ela podia voltar para a casa dos pais. Mariana ficou em silêncio por um tempo e depois disse que não queria. O pai entendeu sem precisar de explicação. Voltar para a casa dos pais depois daquilo era uma coisa que ela não conseguia fazer naquele momento. O apartamento tinha contrato até o fim do mês. Faltavam 23 dias. Mariana passou esses 23 dias arrumando as coisas de Rafael em caixas, devolvendo presentes de casamento para os convidados que tinham enviado e tentando entender como tinha chegado até ali sem perceber nada. As amigas ligavam todo dia. Ela atendia algumas chamadas e deixava outras passar. A terapeuta que ela frequentava há 2 anos abriu um horário extra na semana e disse que era normal não sentir nada no começo. Mariana não sabia se o que sentia era nada ou se era uma coisa grande demais para ter nome. No último dia do apartamento, ela fez as malas. Separou o que ia guardar na casa dos pais e o que ia levar consigo. A mala que levaria consigo tinha roupas para 2 semanas, documentos, um caderno onde anotava coisas desde os 18 anos e o dinheiro que tinha juntado nos últimos 2 anos para a lua de mel. Era um valor razoável, suficiente para alguns meses sem trabalho, se fosse necessário. Ela entregou a chave do apartamento para a imobiliária numa quinta-feira de manhã e não voltou para a casa dos pais. Pegou um ônibus na rodoviária sem destino fixo. Escolheu um destino apenas para ter um lugar para descer, mas sabia que podia descer antes se quisesse. A única coisa que sabia com certeza era que precisava de distância daquela cidade por um tempo. O ônibus rodou por muitas horas.
Mariana dormiu em alguns trechos e ficou acordada em outros, olhando pela janela para as estradas e as plantações que passavam. Num trecho longo sem parada, o ônibus teve um problema mecânico e parou numa estrada de terra perto de uma região de fazendas. O motorista disse que o conserto levaria no mínimo 2 horas. Os passageiros desceram para esperar. Mariana desceu com a mala e começou a andar pela estrada de terra sem um motivo específico. Andou por uns 20 minutos. O sol estava forte e a mala era pesada. Ela parou perto de uma porteira de madeira com um caminho de terra que levava até uma casa grande ao fundo. Havia uma placa de madeira fixada na porteira, mas a tinta estava apagada e não dava para ler o que estava escrito. Foi nesse momento que Tomás saiu da casa e caminhou até a porteira. Ele tinha 40 anos, era alto, tinha ombros largos de quem trabalhava com o corpo todos os dias e o rosto queimado de sol de quem passava a maior parte do tempo ao ar livre. Vestia calça de trabalho e camisa de algodão, com as mangas dobradas até o cotovelo. Chegou até a porteira sem pressa e perguntou se ela precisava de ajuda. Mariana disse que o ônibus havia quebrado na estrada e que estava esperando o conserto. Perguntou se podia pegar água. Tomás abriu a porteira sem dizer mais nada e indicou o caminho até a casa. A casa era grande e simples, construída em alvenaria com varanda na frente e um quintal extenso nos fundos. Tinha aspecto de casa que havia sido bem cuidada num passado recente e que agora recebia manutenção básica, mas não mais do que isso. As plantas da varanda estavam secas. A pintura da janela estava descascando em um canto. Tomás entrou na cozinha e encheu um copo de água gelada da geladeira. Mariana bebeu em pé junto à pia. Perguntou se podia usar o banheiro. Ele indicou o corredor. Quando ela voltou, ele estava sentado à mesa da cozinha tomando café. Havia uma xícara vazia na frente da cadeira do lado oposto. Mariana entendeu o gesto e sentou. Ficaram em silêncio por alguns minutos. Depois, Tomás perguntou de onde ela vinha. Ela disse o nome do lugar. Ele conhecia. Tinha passado por lá algumas vezes. Perguntou para onde ia. Ela disse que ainda não tinha decidido. Tomás não fez mais perguntas. Quando Mariana olhou para o relógio, percebeu que havia passado mais de 1 hora. Disse que precisava voltar para verificar o ônibus. Tomás se levantou junto, disse que ia junto para ver se precisava de alguma coisa. O ônibus estava no mesmo lugar, mas o mecânico havia chegado e estava embaixo do veículo com ferramentas. O motorista informou que o problema era maior do que havia pensado. O conserto levaria mais 6 horas no mínimo, o que significava que eles não sairiam antes do escurecer. Havia outro ônibus que passaria pelo mesmo trecho no dia seguinte de manhã. Alguns passageiros tinham conseguido carona com veículos que passaram pela estrada. Outros estavam sentados à beira da estrada esperando. Uma família com crianças pequenas tinha montado um acampamento improvisado com cobertores. Tomás ficou do lado de Mariana enquanto ela processava a informação. Depois disse que a casa tinha um quarto vazio e que ela podia ficar se precisasse. Mariana olhou para ele por um momento. Era um homem que ela não conhecia, numa estrada que ela não conhecia, numa região que ela não conhecia. Mas havia algo no jeito direto e sem segundas intenções com que ele fazia as coisas que não deixava espaço para desconfiança. Ela disse que aceitava, mas que pagaria pela hospedagem. Ele disse que não era necessário. Ela disse que pagaria mesmo assim. Ele não respondeu, o que ela interpretou como concordância. Naquela noite, Tomás preparou o jantar. Arroz, feijão, frango assado e salada. Comida simples feita sem cerimônia. Mariana ajudou a colocar a mesa e os dois comeram em silêncio, com o rádio ligado baixo em algum canto da cozinha, tocando uma programação de notícias. Depois do jantar, Mariana lavou a louça e Tomás varreu o chão da cozinha. Nenhum dos dois comentou a divisão de tarefas. Simplesmente aconteceu. O quarto que Tomás indicou era simples.
Uma cama de solteiro, um guarda-roupa de madeira escura, uma janela com cortina de algodão branco. Havia um espelho sobre a cômoda e um crucifixo na parede. A cama estava com lençóis limpos. Mariana não perguntou nada sobre o quarto. Dormiu melhor do que esperava. De manhã, o ônibus já estava consertado e o motorista avisou por volta das 6 horas que partiriam às 7h30. Mariana tomou café na cozinha de Tomás. Ele já estava levantado havia algum tempo, com a roupa de trabalho e as botas, e estava saindo para verificar o gado quando ela desceu. Voltou às 7 horas, lavou as mãos na pia e sentou para tomar café com ela. Quando Mariana se levantou para pegar a mala, Tomás disse que podia ficar mais um dia se quisesse. Disse que precisava de uma pessoa para ajudar com algumas coisas na casa, que estava atrasado com a organização do depósito e com o controle de estoque de ração, e que pagaria pelo trabalho. Mariana parou com a mala na mão. Ela não tinha para onde ir. Tinha dinheiro, mas gastar esse dinheiro em hotel por tempo indeterminado não fazia sentido. E havia algo naquele lugar, naquela casa simples com o quintal grande e o silêncio da manhã, que era diferente de tudo que ela conhecia. Não era um silêncio de abandono, era um silêncio de rotina. Disse que ficaria por 2 dias, ficou por muito mais do que isso. No segundo dia, Mariana organizou o depósito que Tomás havia mencionado. Era um cômodo grande nos fundos da casa, cheio de sacos de ração, ferramentas, peças de maquinário e caixas sem identificação. Ela separou tudo por categoria, etiquetou as caixas com pedaços de fita crepe e uma caneta, e fez uma lista em papel de tudo que havia encontrado. Quando Tomás voltou do pasto no final da tarde e viu o resultado, ficou olhando para o depósito por um bom tempo, sem dizer nada. Depois disse que estava bom. No terceiro dia, Mariana foi até o galinheiro nos fundos do quintal, que estava com a porta quebrada, e pediu a Tomás ferramentas para consertar. Ele trouxe as ferramentas e ficou do lado observando enquanto ela trabalhava. E quando ela precisou de ajuda para segurar uma peça, ele segurou sem precisar ser pedido 2 vezes. No quarto dia, choveu. Mariana ficou dentro de casa e encontrou uma caixa de papelão no corredor com documentos da fazenda sem organização, alguns com datas que remontavam a mais de 10 anos. Pediu permissão para organizar. Tomás disse que podia. Ela passou o dia inteiro com os documentos, organizando por ano e por tipo. Encontrou recibos de compra de gado, contratos de fornecimento de ração, notas fiscais de equipamento e também cartas pessoais e fotografias que não faziam parte da administração da fazenda. Colocou essas coisas separadas numa caixa menor, sem olhar, e entregou para Tomás no fim do dia, dizendo que eram coisas pessoais que tinha encontrado junto com os documentos. Tomás ficou com a caixa nas mãos por um momento. Disse que eram coisas da Sônia, a esposa. Disse isso sem explicação adicional, como quem menciona um fato. Mariana disse que entendia. Ele colocou a caixa no quarto dele e não falou mais sobre isso naquela noite. No 5º dia, Mariana foi até o ônibus interestadual que parava na estrada principal e voltou com mantimentos que havia pedido a Tomás uma lista pela manhã. Ele havia dado o dinheiro sem conferir a lista com atenção, e quando ela chegou com as sacolas e apresentou o troco e a nota de cada compra, ele olhou para os papéis por alguns segundos e disse que não precisava prestar contas assim. Ela disse que preferia desse jeito. Ele não insistiu. No 7º dia, Tomás perguntou se ela tinha família esperando por ela em algum lugar. Mariana disse que tinha os pais, que já sabia onde ela estava e que estava tudo bem entre eles. Ele perguntou se ela estava passando por algum problema. Ela disse que sim, mas que estava resolvendo. Ele não perguntou qual era o problema. Na segunda semana, a rotina já estava estabelecida. Mariana acordava cedo, preparava o café da manhã, enquanto Tomás ia verificar o gado com o funcionário que trabalhava na fazenda,
um homem de nome Benedito, que tinha 52 anos e morava numa casa pequena no lado oposto do terreno com a esposa, Lourdes. Tomás voltava por volta das 8 horas, tomavam café juntos e depois cada um seguia para as tarefas do dia. Mariana havia assumido a cozinha, a organização da casa e os registros administrativos da fazenda, que estavam atrasados há mais de um ano. Tomás havia dito que podia usar o escritório da casa, um cômodo pequeno com uma mesa, uma cadeira e uma prateleira de arquivos. Benedito e Lourdes sabiam que havia uma mulher nova na casa do patrão. Lourdes veio até a casa no 8º dia com um pote de doce de leite e ficou na cozinha por 1 hora conversando com Mariana. Era uma mulher de fala fácil e curiosidade direta, que fez perguntas sem rodeios e ouviu as respostas com atenção. Mariana respondeu o que quis responder e deixou o restante em aberto, e Lourdes aceitou isso sem pressionar. Benedito era mais reservado. Cumprimentava Mariana de manhã com um aceno de cabeça e, às vezes, parava na varanda para tomar água antes de voltar para o trabalho. Falava pouco, mas o que falava era direto. No 15º dia, Tomás pagou Mariana pelo trabalho como havia prometido. Entregou um envelope com dinheiro na mesa do café da manhã. Ela abriu, conferiu o valor e disse que era mais do que o combinado. Ele disse que o trabalho tinha sido mais do que o pedido. Ela não discutiu. Na terceira semana, uma tarde de quarta-feira, Mariana estava no escritório com as planilhas de controle de gado quando Tomás entrou com 2 copos de suco e colocou um na mesa do lado dela. Ficou sentado na cadeira de frente e começou a falar. Disse que a Sônia tinha morrido de câncer 2 anos e 3 meses atrás, que a doença havia sido diagnosticada tarde e que o tratamento havia durado apenas 8 meses. Que os 2 tinham tentado ter filhos por muitos anos sem conseguir, e que quando o médico explicou o diagnóstico, um dos primeiros pensamentos de Sônia tinha sido sobre isso, sobre os filhos que não tinham vindo. Mariana ouviu tudo sem interromper. Tomás disse que havia passado o 1º ano após a morte de Sônia sem conseguir organizar as coisas da fazenda direito. Que Benedito havia segurado a operação enquanto ele reorganizava a cabeça. Que havia chegado um ponto em que ele precisou decidir se ia continuar com a fazenda ou vender. Decidiu continuar porque a fazenda tinha sido construída pelos 2 juntos, e vender parecia uma traição. Mariana perguntou se ele se arrependia de ter ficado. Tomás ficou em silêncio por um momento. Depois disse que não, que a fazenda era o único lugar onde ele ainda conseguia dormir direito. Mariana disse que entendia isso. Tomás perguntou o que tinha acontecido com ela. Por que ela estava andando por uma estrada com uma mala sozinha? Mariana contou. Contou o casamento que não aconteceu, a carta, o apartamento com as gavetas vazias, os 23 dias antes de entregar a chave. Contou sem emoção excessiva, com os fatos na ordem em que tinham acontecido. Tomás ouviu sem interromper, do mesmo jeito que ela havia ouvido ele. Quando ela terminou, ele disse que o homem havia cometido um erro grave. Disse isso com a mesma objetividade com que dizia qualquer outra coisa, sem tentar consolar ou minimizar. Era uma avaliação direta de uma situação, e por isso soou mais verdadeira do que qualquer coisa que alguém havia dito a Mariana nos últimos meses. Ela disse que havia pensado muito sobre o que tinha errado da parte dela. Tomás disse que nem sempre havia um erro da parte da pessoa que fica. Às vezes, a outra pessoa simplesmente toma uma decisão, e a decisão não tem nada a ver com o defeito de quem ficou. Mariana ficou com isso por algum tempo. No final da terceira semana, ela ligou para os pais. A mãe chorou de alívio ao ouvir a voz dela. O pai quis saber o endereço. Ela deu o endereço e disse que estava bem e que não precisava de nada, mas que queria que eles soubessem onde ela estava. A mãe perguntou quando voltava. Mariana disse que ainda não sabia. Depois que desligou o telefone, ficou sentada na varanda por um bom tempo. Tomás estava no pasto com Benedito. O sol estava descendo devagar
e o ar estava mais fresco. Era o tipo de fim de tarde que nos primeiros dias ela havia apenas notado, e que agora ela conseguia ficar parada observando sem sentir a necessidade de fazer mais nada. No início do segundo mês, Rafael ligou. Ela não esperava. O número apareceu na tela do celular e ela ficou olhando por um tempo até decidir atender. A voz dele estava igual, exatamente como ela lembrava. E por um segundo sentiu o estômago apertar de um jeito que não sabia definir bem se era dor ou raiva ou outra coisa. Rafael disse que queria conversar. Disse que havia cometido um erro e que precisava explicar as coisas. Disse que Cristina havia terminado o relacionamento com ele 3 semanas depois, que os dois tinham saído juntos e que ele havia entendido naquele momento que tinha destruído a vida que tinha por algo que não era o que pensava que era. Mariana ouviu tudo isso sem dizer nada. Rafael disse que queria um encontro, que tinha muito a dizer, que sentia muito. Mariana disse que ouviria o que ele tinha a dizer, mas que não fosse com expectativa de resposta imediata. Deu o endereço da fazenda. Quando desligou, ficou sentada no escritório por um longo tempo. Depois foi até a cozinha, começou a preparar o jantar e não disse nada para Tomás quando ele chegou do pasto. Rafael apareceu 3 dias depois num carro alugado. Tomás estava na varanda quando o carro entrou pelo portão. Viu o homem descer, arrumado, com uma expressão de quem estava preparado para uma conversa difícil. Viu Mariana sair pela porta da frente e ir até o final da varanda. Os dois se olharam de longe por um momento antes de Rafael se aproximar. Tomás foi para dentro da casa. A conversa entre Mariana e Rafael aconteceu do lado de fora, na sombra da árvore grande perto do portão. Durou quase 2 horas. Tomás ficou no escritório fazendo coisas que podia fazer sem precisar de concentração total e não tentou ouvir nada. Quando Mariana entrou de volta na casa, Rafael já tinha ido embora. Tomás não perguntou nada. Mariana não disse nada naquela tarde. De noite, durante o jantar, ela disse que Rafael havia pedido para voltarem. Tomás parou com o garfo na mão por um segundo. Depois retomou o movimento e perguntou o que ela havia respondido. Ela disse que havia pedido tempo para pensar. Tomás disse que fazia sentido. Os dois terminaram o jantar em silêncio. Nos dias seguintes, Mariana continuou com a rotina da fazenda como se nada houvesse mudado. Mas havia algo diferente no jeito com que ela e Tomás interagiam. Um distanciamento pequeno, quase imperceptível, que não estava lá antes. Como se os dois tivessem chegado a uma fronteira sem planejamento e agora precisassem decidir o que fazer com ela. Lourdes percebeu. Veio até a cozinha uma tarde e ficou do lado de Mariana enquanto as duas descascavam mandioca e, depois de um silêncio razoável, disse que havia notado que as coisas estavam diferentes. Mariana disse que estava pensando em algumas coisas. Lourdes disse que Tomás também estava diferente, que Benedito havia comentado que o patrão estava quieto a mais do que o normal. Mariana não disse nada a isso. Lourdes ficou mais um tempo e depois foi embora sem forçar mais conversa. Na semana seguinte, numa tarde de sábado, Tomás foi até o escritório onde Mariana estava trabalhando e ficou parado na porta por um momento antes de falar. Disse que precisava que ela soubesse que, fossem quais fossem as decisões que ela tomasse sobre a própria vida, o trabalho dela na fazenda estava sendo muito bom e que havia feito uma diferença real nos últimos 2 meses. Disse isso com o mesmo tom direto de sempre, sem ênfase emocional. Mariana parou o que estava fazendo e olhou para ele. Disse que havia algo que precisava dizer também. Disse que nos últimos 2 meses havia aprendido mais sobre si mesma do que nos 2 anos anteriores. Que havia chegado àquela fazenda sem nada além de uma mala e de um dinheiro que era para ser gasto numa lua de mel que não aconteceu, e que havia encontrado algo que não estava procurando. Tomás perguntou o que havia encontrado. Ela disse que havia encontrado um lugar onde as coisas faziam sentido,
onde o trabalho tinha resultado direto e visível, onde as pessoas ao redor eram honestas. Disse que não estava falando de ficar. Estava apenas descrevendo o que havia acontecido com ela nesses 2 meses. Tomás ficou olhando para ela por um momento. Depois disse que a fazenda estava melhor por ela estar lá, e que isso era um fato, não uma opinião. Mariana não respondeu a isso imediatamente. Naquela noite, ela ficou acordada por um tempo, pensando nas 2 possibilidades que estavam na frente dela. Rafael de um lado, uma vida que ela conhecia, uma história que havia sido interrompida com violência, mas que existia, com toda a dor e o erro e a humilhação que tinham acontecido. Tomás do outro lado, uma situação que não tinha nome claro, num lugar que ela não havia escolhido chegar, com um homem que havia perdido a esposa e que vivia sozinho numa fazenda e que não havia lhe pedido nada além de presença e honestidade. Não era uma escolha simples. E Mariana sabia que qualquer decisão tomada sob emoção do momento poderia ser errada nos 2 sentidos. Decidiu que precisava de mais tempo. Ligou para Rafael no dia seguinte e disse que ainda precisava de algumas semanas. Ele disse que esperaria. A voz dele tinha uma paciência que ela nunca havia ouvido nele antes, e não sabia se isso era mudança real ou performance de alguém que queria algo de volta. Naquela mesma semana, chegou uma carta na fazenda. Era endereçada a Tomás e tinha o carimbo de um escritório de advocacia. Tomás abriu na mesa do café da manhã e leu em silêncio. Quando terminou, dobrou a carta e colocou no bolso da camisa. Mariana viu a expressão dele mudar enquanto lia, mas não perguntou nada. À tarde, quando ela estava no quintal, Tomás se aproximou e disse que precisava contar uma coisa. Disse que havia um processo judicial em andamento relacionado a uma parte do terreno da fazenda. Uma disputa com um vizinho que havia começado ainda em vida de Sônia e que havia ficado parada por 2 anos por falta de documentação. O escritório de advocacia havia localizado os documentos necessários e o processo voltaria a andar. Mas havia um risco real de perder uma parte do terreno, a parte que ficava ao norte da propriedade, onde havia o pasto principal. Mariana ouviu com atenção e perguntou se havia documentação que provasse a propriedade. Tomás disse que havia, mas que estava incompleta, que o documento original de compra do terreno, registrado décadas atrás, tinha uma irregularidade de demarcação que o vizinho estava usando como argumento. Mariana disse que conhecia um pouco de direito imobiliário, que havia trabalhado por 3 anos num escritório de advocacia antes de mudar de emprego. Perguntou se podia ver os documentos. Tomás trouxe as pastas na mesma tarde. Eles passaram a noite inteira com os documentos na mesa da cozinha. Mariana leu cada página com atenção. Fez anotações no caderno dela, identificou os pontos de conflito e os documentos que poderiam complementar a documentação existente. Às 2 da manhã, disse que havia um caminho possível, mas que precisaria de um advogado com experiência específica e dos registros cartoriais originais. Tomás disse que o advogado que tinha era de herança do pai, um homem que já estava aposentado havia anos e que havia indicado o escritório que mandou a carta. Disse que não tinha certeza da qualidade do serviço. Mariana disse que conhecia um advogado que poderia ajudar, um homem com quem havia trabalhado no escritório. Perguntou se podia contatá-lo. Tomás disse que sim. No dia seguinte, Mariana ligou para Hélio, o advogado, e explicou a situação em linhas gerais. Hélio disse que podia analisar o caso, mas que precisaria ver os documentos. Combinaram uma visita para a semana seguinte. Hélio chegou numa terça-feira com sua assistente, uma jovem de nome Patrícia, e passou o dia inteiro na fazenda. Analisou os documentos, conversou com Tomás sobre a história do terreno, foi até o cartório de registros com Tomás para verificar os documentos originais e voltou no fim da tarde com um parecer preliminar. Disse que havia possibilidade real de defesa, mas que o processo seria longo e exigiria atenção contínua.
Enquanto isso, a assistente Patrícia ficou na cozinha com Mariana e as duas conversaram por horas. Patrícia tinha 26 anos e era solteira e comunicativa, e ficou curiosa com a situação de Mariana na fazenda. Fez perguntas com a mesma naturalidade de quem não percebe que está fazendo perguntas difíceis. Mariana respondeu com honestidade. Disse que havia chegado por acaso e ficado por necessidade, e que agora estava numa posição em que não sabia bem o que fazer a seguir. Patrícia disse que às vezes a vida organizava as coisas de um jeito que parecia acidente, mas não era. Mariana disse que não sabia se acreditava nisso. Patrícia disse que não precisava acreditar para que fosse verdade. Depois que Hélio e Patrícia foram embora, Tomás e Mariana ficaram sentados na varanda no escuro por um tempo sem falar. O ar estava frio, sinal que o inverno estava chegando. Tomás disse que o processo podia levar de 1 a 2 anos, que era uma incerteza grande para ficar carregando. Mariana disse que entendia. Tomás disse que havia pensado em vender a fazenda se perdesse o processo, que uma fazenda sem o pasto principal não teria viabilidade econômica. Mariana ficou em silêncio. Tomás disse que havia pensado outra coisa também. Disse isso com cuidado, como quem escolhe cada palavra antes de colocar para fora. Disse que nos últimos 2 meses havia notado que a fazenda funcionava melhor, que ele funcionava melhor, que havia uma diferença concreta entre como as coisas estavam antes e como estavam agora, e que essa diferença tinha um nome, e esse nome era a presença de Mariana. Ela ficou olhando para ele. Disse que havia percebido a mesma coisa, mas de outro ângulo. Que havia chegado ali quebrada de um jeito que não sabia medir, e que nas semanas que se seguiram havia se sentindo inteira de volta, mas de um jeito diferente do de antes, como se alguma coisa tivesse sido reorganizada. Tomás disse que não estava pedindo nada, que só queria que ela soubesse. Mariana disse que sabia. Os dois ficaram um tempo mais na varanda antes de ir dormir. 3 dias depois, Rafael ligou de novo. Desta vez com uma proposta mais concreta. Havia conseguido um apartamento novo numa cidade diferente. Tinha um plano. Queria recomeçar sem os fantasmas do que havia acontecido. Disse que Mariana merecia saber que ele havia mudado e que a única forma de provar era dando a ela a oportunidade de ver. Mariana ouviu tudo até o fim. Depois fez uma pergunta. Por que Cristina havia terminado com ele? Houve um silêncio longo do outro lado. Rafael disse que Cristina havia dito que ele não estava de verdade com ela, que havia sempre uma parte dele que ficava para trás. Mariana não disse nada a isso. Depois de mais um silêncio, Rafael disse que agora ele estava de verdade, que havia entendido o que havia perdido. Mariana disse que precisava pensar mais. Desligou. Foi até o escritório, fechou a porta, sentou na cadeira e ficou parada por um longo tempo. Depois abriu o caderno onde escrevia desde os 18 anos e escreveu por quase 1 hora sem parar. Quando saiu do escritório, Tomás estava na cozinha preparando o café da tarde. Ela sentou à mesa e ficou olhando para ele trabalhar sem dizer nada. Ele colocou a xícara na frente dela e sentou do lado oposto. Ela disse que Rafael havia ligado. Tomás disse que sabia, que havia visto o nome na tela quando o celular tocou. Ela disse que havia uma coisa que precisava perguntar a ele. Perguntou se, na situação em que eles estavam, onde nada havia sido dito de forma direta, mas onde havia claramente algo sendo construído, havia da parte dele um interesse real ou se era apenas o conforto da presença de outra pessoa numa casa que havia ficado vazia. Tomás ficou olhando para ela por um longo momento. Disse que havia pensado exatamente sobre isso. Disse que havia se feito a mesma pergunta várias vezes desde que ela tinha chegado. Que havia uma diferença entre precisar de companhia e querer uma pessoa específica, e que no início não sabia dizer qual das duas coisas estava sentindo, mas que com o passar das semanas havia ficado cada vez mais claro que era a segunda coisa, que não era qualquer presença, era a presença dela,
Mariana ouviu isso em silêncio. Disse que precisava de mais alguns dias. Tomás disse que estava bem. Naquela semana, Mariana foi até a cidade próxima sozinha. Andou pelas ruas, entrou numa lanchonete, ficou sentada por um tempo observando as pessoas passando. Ligou para a melhor amiga, Fernanda, com quem não conversava direito havia semanas. Fernanda atendeu na primeira chamada e disse que havia ficado preocupada com o silêncio. Mariana contou tudo. Contou sobre a fazenda, sobre Tomás, sobre Rafael, sobre a pergunta que havia feito e a resposta que havia recebido. Fernanda ouviu sem interromper, o que não era comum nela, e quando Mariana terminou, ficou em silêncio por alguns segundos. Fernanda disse que havia uma pergunta que Mariana não havia feito. Perguntou o que Mariana queria, não o que era seguro, não o que fazia sentido racional, não o que as pessoas esperavam, o que ela de verdade queria. Mariana ficou com isso. Na volta para a fazenda, no ônibus, olhando pela janela, ela respondeu a pergunta para si mesma pela primeira vez, sem tentar qualificar ou racionalizar a resposta. Quando chegou na fazenda, o sol estava quase indo embora. Tomás estava na varanda consertando uma cadeira com ferramentas. Benedito havia ido embora mais cedo, Lourdes já não estava por lá. A fazenda estava quieta. Mariana colocou a bolsa na varanda, ficou parada do lado dele por um momento e disse que havia tomado uma decisão. Disse que não voltaria para Rafael, que havia ouvido o que ele tinha a dizer e havia entendido que era real, que ele havia sofrido também, que a perda de Cristina havia sido um choque que o havia feito enxergar o que havia destruído. Mas que uma decisão de voltar para alguém que havia causado aquele nível de dano precisava ser baseada em mais do que o sofrimento do outro. E ela não tinha certeza se havia amor suficiente da parte dela para reconstruir aquilo. Tomás parou com a ferramenta na mão. Mariana disse que havia mais uma coisa a dizer. Disse que não havia chegado à fazenda procurando nada e que o que havia encontrado havia sido uma surpresa para ela em todos os sentidos. Que havia um medo real de estar se enganando, de estar trocando uma situação ruim por uma situação nova sem dar tempo para si mesma. Mas que havia se feito a pergunta honesta e a resposta honesta não deixava espaço para dúvida sobre o que ela sentia. Tomás colocou a ferramenta na cadeira e ficou olhando para ela. Ela disse que queria ficar, não apenas na fazenda. Ela queria ficar com ele. O silêncio que se seguiu durou apenas alguns segundos, mas pareceu mais longo do que era. Tomás disse que havia esperado ouvir isso e que havia também tido medo de que não ouvisse. Disse que havia uma coisa importante que precisava dizer em troca. Disse que havia mandado uma carta para o advogado Hélio na semana anterior, perguntando se Mariana poderia ser incluída formalmente na estrutura administrativa da fazenda, com documentação legal. Não porque achasse que ela fosse a qualquer lugar sem isso, mas porque havia aprendido que coisas que importavam precisavam ser colocadas em papel, enquanto havia tempo. Mariana ficou olhando para ele. Disse que era uma coisa muito séria para ser decidida naquele momento. Tomás disse que sabia e que não estava pedindo resposta naquela hora. Estava apenas dizendo o que havia feito, porque ela merecia saber. Os dois ficaram na varanda até escurecer completamente. Os meses seguintes foram de construção. Não era uma construção simples, nem sem conflito. Havia dias em que a diferença de idade pesava, em que os hábitos formados em décadas de vida diferente criavam atritos pequenos que precisavam ser negociados. Havia dias em que Mariana sentia a ausência de Sônia de forma concreta, não como ciúme, mas como o peso de uma presença que havia moldado aquela casa e aquele homem durante anos. Havia dias em que Tomás ficava fechado de um jeito que ela ainda não sabia como navegar. Mas havia também dias em que tudo funcionava com uma naturalidade que nenhum dos dois havia planejado. Em que o trabalho da fazenda fluía, em que as refeições eram preparadas com a colaboração de sempre, em que as conversas na varanda à noite cobriam todos os assuntos com honestidade e sem pressa.
O processo judicial avançou. Hélio trabalhou bem, e os documentos cartoriais que haviam sido localizados foram suficientes para sustentar a posição de Tomás. 14 meses depois da carta que havia chegado naquela manhã, o juiz decidiu em favor de Tomás, e o terreno ao norte foi confirmado como propriedade da fazenda. Quando a notícia chegou, Tomás leu o documento no escritório com Mariana do lado. Quando terminou de ler, ele ficou em silêncio. Ela colocou a mão no braço dele. Ele não disse nada por um longo tempo. Depois disse que havia uma coisa que ele queria fazer. Disse que havia uma cerimônia simples que ele queria que acontecesse. Sem salão alugado, sem convidados em fila, sem buquê de flores que murcham pelo calor. Apenas as pessoas que importavam, no terreno onde havia construído a vida dele, com documentação em ordem, como era o certo a fazer. Mariana ficou olhando para ele. Disse que havia uma condição. Tomás disse que qual fosse ele aceitava. Ela disse que a condição era que não houvesse nenhuma carta. Tomás ficou olhando para ela por um segundo. Depois disse que não haveria carta nenhuma, e não houve. A cerimônia aconteceu num sábado de setembro, com Benedito e Lourdes como testemunhas. Os pais de Mariana, que vieram de longe e ficaram hospedados na casa por 3 dias, e Hélio e Patrícia, que aceitaram o convite sem hesitar. Foi uma cerimônia curta, num cartório primeiro e depois no terreiro da fazenda com um padre, que Benedito conhecia e que veio sem cobrar. A mãe de Mariana chorou durante a cerimônia inteira. O pai de Mariana apertou a mão de Tomás antes do início e disse uma coisa baixo no ouvido que ninguém mais ouviu. Tomás fez um aceno de cabeça. Depois da cerimônia, Lourdes havia preparado uma mesa longa no terreiro com comida que havia levado 2 dias para fazer. Benedito havia buscado um músico que tocava sanfona numa cidade próxima e que veio passar a tarde inteira. Foi uma tarde longa e simples. À noite, quando todos foram embora e a casa ficou quieta de novo, Mariana foi até a varanda e ficou olhando para o terreno no escuro. Tomás foi até lá também e ficou do lado dela. Havia exatamente 1 ano, 7 meses e 11 dias desde aquela tarde em que um ônibus havia quebrado numa estrada de terra. Ela havia chegado com uma mala, um dinheiro de lua de mel não gasto e uma dor que ainda não tinha nome claro. Havia encontrado uma porteira aberta, um homem direto e quieto, e um lugar onde o trabalho tinha resultado e onde o silêncio não era vazio. E enquanto os dois estavam na varanda no escuro, sem precisar dizer nada, Tomás colocou a mão sobre a mão dela sobre o corrimão. Ela não tirou. 3 semanas depois, Mariana descobriu que estava grávida. Ficou olhando para o resultado do teste por um longo tempo na luz do banheiro antes de sair. Tomás estava na cozinha tomando o primeiro café do dia. Quando ela entrou e colocou o teste na mesa na frente dele, ele ficou parado olhando para aquele pequeno objeto de plástico com uma linha azul. Ficou assim por alguns segundos, que pareceram muito mais longos. Depois levantou os olhos para ela e chorou. Era a primeira vez que Mariana via Tomás chorar desde que havia chegado. Ele não tentou esconder nem se afastar. Ficou sentado na cadeira da cozinha com as mãos na mesa e chorou em silêncio, como alguém que havia esperado por uma coisa por tanto tempo que, quando ela finalmente chegou, o corpo não tinha outra resposta disponível. Mariana puxou a cadeira do lado e sentou, e ficou com a mão sobre a mão dele até que ele parasse. Quando Tomás levantou o rosto, disse uma coisa. Disse que havia uma conversa que precisava ter com ela, uma coisa que havia guardado há tempo e que agora precisava contar. Mariana ficou quieta, esperando. Tomás disse que, semanas antes de Sônia morrer, ela havia dito a ele uma coisa. Havia dito que ele precisaria continuar depois que ela fosse, que a fazenda precisava de vida e que ele precisava de uma pessoa ao lado. Havia dito que, quando chegasse a hora, ele precisava deixar chegar, sem culpa. Havia dito que ele saberia quando fosse a pessoa certa, porque seria alguém que chegasse pelo trabalho, não pela beleza, não pelas palavras certas, não pela facilidade. Seria alguém que chegasse e ficasse porque as coisas faziam sentido, e não porque era fácil.
Tomás disse que havia pensado naquilo durante todos os meses desde que Mariana havia chegado e que havia ficado com aquelas palavras como uma régua para medir o que estava acontecendo. E que cada vez que media, a resposta era a mesma. Mariana ficou olhando para ele por um longo tempo. Depois olhou para o teste ainda na mesa, para a linha azul que havia mudado tudo naquela manhã, e depois olhou de volta para ele. E disse que Sônia havia sido muito mais sábia do que ela jamais conseguiria imaginar. Tomás concordou com um aceno de cabeça. Os dois ficaram assim, na cozinha com o café esfriando, naquele sábado de manhã de outubro, com o sol entrando pela janela e Benedito passando lá fora, a caminho do pasto e a fazenda funcionando como funcionava todos os dias, como se nada extraordinário estivesse acontecendo. E ao mesmo tempo, como se a coisa mais importante de todas tivesse acabado de começar.